Olá, tudo bem com vocês? No Pensando desta semana, iremos trabalhar um tema relacionado à vida profissional. Na semana passada, relembrando algumas coisas, trabalhamos o tema ágape. O tema ágape também por conta de uma data tão especial que foi o Dia das Mães. Nós tentamos fazer esse link, eu acho que foi muito legal. Se você assistiu, eu espero que tenha gostado. Quero agradecer a todos aqueles que assistiram, aqueles que deram a sua contribuição, que deram o seu joinha, aqueles que comentaram e aqueles que até compartilharam com outras pessoas. Foi muito bacana, ok? Eu dei uma referência no final do vídeo falando sobre um filme e que é a sequência de um outro. O primeiro filme eu acabei falando, né, é o Todo-Poderoso, um filme do Jim Carrey e do Morgan Freeman. O Morgan Freeman, ele interpreta Deus, onde eles trabalham a questão do milagre. Se você quer um milagre, seja um milagre. No segundo filme, eu acabei falando Todo-Poderoso 2, mas na realidade é a volta do Todo-Poderoso. A volta do Todo-Poderoso, o personagem ali é o Evan Baxter, um congressista, onde ele vai estar também trabalhando em parceria com o Morgan Freeman, que é o Deus no filme, onde ele vai ter aquela referência de Noé, a arca, vai ter aquela referência ecológica, e foi um filme muito legal. Espero que você, se você não assistiu, que você assista. Você vai entender um pouco mais daquilo que nós tentamos passar. Você vai ver que é um filme muito legal, fez muito sucesso. Talvez seja só para elucidar algumas coisas que a gente acabou citando depois. Então, como ele disse, como é que você consegue mudar o mundo? Uma atitude real de amor e carinho de cada vez, e nós vamos conseguir mudar o mundo. No Pensando desta semana, nós iremos estar trabalhando uma história que se chama Pedro e seu Machado. Vamos lá então? Vamos lá então? O nosso personagem de hoje atende pelo nome de Pedro. E Pedro, ele era um lenhador. Após um grande trabalho em uma área de desmatamento, se viu desempregado. Acabou perdendo o emprego. Após tanto tempo cortando árvores, ele entrou no corte. A madeireira precisou reduzir custos. Saiu então à procura de uma nova oportunidade de trabalho. Seu tipo físico, porém muito franzino, fugia completamente do biotipo de um lenhador. Além disso, o machado que carregava era desproporcional ao seu tamanho. Aqueles que conheciam Pedro, entretanto, julgavam-no um ótimo profissional. Em suas andanças, Pedro chegou a uma área reflorestada que estava começando a ser desmatada. Apresentou-se ao capataz da madeireira como um lenhador experiente. E ele o era, apesar do olhar, apesar do capataz estar um pouco inquieto, com a suspeita, será que ele era, será que não era pequenininho, franzino? Porém, né, após esse olhar um pouco desconfiado sobre o tipo miúdo de Pedro e com aquele semblante de selecionador implacável, o capataz foi logo dizendo que eu precisava de pessoas capazes de derrubar grandes árvores e não de catadores de gravetos. Complicado. Porém, Pedro, necessitando do emprego, insistiu muito. Pediu que lhe fosse dada uma oportunidade para demonstrar a sua capacidade. Afinal, ele era um profissional experiente. Com relutância, o capataz resolveu levar Pedro à área de desmatamento. E só fez isso pensando que Pedro poderia ser feito de chacota aos demais lenhadores. Afinal, ele era um fracote. Sob os olhares dos demais lenhadores, Pedro se postou frente a uma grande árvore de porte e, com um grito "Madeira!", deu uma machadada tão violenta que a árvore caiu logo no primeiro golpe. Todos ficaram atônitos. Como era possível tão grande habilidade e que força descomunal era essa que conseguira derrubar aquela grande árvore numa só machadada? Logicamente, Pedro foi admitido na madeireira. Seu trabalho era elogiado por todos, principalmente pelo patrão, que via em Pedro uma fonte adicional de receita. O tempo foi passando e gradativamente Pedro foi reduzindo a sua quantidade de árvores que derrubava. O fato era incompreensível, uma vez que Pedro estava se esforçando cada vez mais. Um dia,
Pedro se nivelou aos demais. Continuando. Dias depois, encontrava-se entre os lenhadores que menos produziam. O capataz, que apesar da sua rudeza era um homem vivido, chamou Pedro e o questionou sobre o que estava ocorrendo. Não sei, respondeu Pedro. Nunca me esforcei tanto e, apesar disso, minha produção está decaindo. O capataz pediu então que Pedro lhe mostrasse o seu machado. Quando o recebeu, notando que ele estava cheio de dentes e sem o fio de corte, perguntou ao Pedro: Por que você não afiou o seu machado? Pedro, surpreso, respondeu que estava trabalhando muito e por isso não tinha tempo para afiar a sua ferramenta de trabalho. O capataz ordenou que Pedro ficasse no acampamento e amolasse o seu machado. Só depois disso ele poderia voltar ao trabalho. Pedro o fez e acabou cumprindo aquilo que foi mandado. Quando retornou à floresta, percebeu que tinha voltado à forma antiga. Conseguia derrubar as árvores com uma só machadada. A lição que Pedro recebeu cai como uma luva sobre nós, sobre muitos de nós. Porque, preocupados em executar o nosso trabalho, ou pior ainda, julgando que já sabemos tudo o que é preciso, deixamos de amolar o nosso machado, ou seja, deixamos de atualizar nossos conhecimentos, a nossa ferramenta de trabalho. Sem saber por quê, vamos perdendo posições em nossas empresas ou nos deixando superar pelos outros. Em outras palavras, perdemos a nossa potencialidade. Muitos avaliam a experiência que possuem pelos anos que se dedicam àquilo que fazem. Se isso fosse verdade, aquele funcionário que aprendeu em 15 minutos a carimbar os documentos que lhe chegam às mãos, depois de 10 anos na mesma atividade, poderia dizer que tem 10 anos de experiência. Na realidade, tem 15 minutos de experiência repetida durante muitos anos. Olha só que complicado, que importante isso, né? A experiência não é a repetição monótona do nosso trabalho, e sim uma busca incessante de novas soluções, tendo coragem de correr riscos que possam surgir. É perder tempo para afiar o nosso machado? O que você acha disso? O que você acha de afiar o machado? Será que a gente está afiando o machado? Será que nós estamos prestando atenção na nossa ferramenta de trabalho, naquilo que nos diferencia, naquilo que nos torna pessoas que vão conseguir produzir, que vão fazer o diferencial na empresa que nós trabalhamos, na nossa vida profissional? O que você acha disso? Bacana? Espero que o Pedro tenha trazido uma reflexão bacana, espero que você pense bastante nisso, espero que tenha contribuído de uma maneira importante para você, como foi para mim, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe, dê o seu joinha, deixe o seu comentário aí embaixo, que vai ser muito importante para nós. Semana que vem nós nos encontramos novamente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.